Olá, tudo bem? Que bom recebê-lo novamente. A convidada de hoje é a dona Judite de Souza. Ela tem 78 anos, 4 filhos, 7 netos e uma história lindíssima de vida para contar. A dona Judite, gente, conseguiu há pouco tempo concluir o ensino fundamental, o 9º ano. Ela exibiu nas redes sociais uma foto quando concluiu os estudos ainda durante a pandemia. A gente foi buscá-la e trouxe aqui para dividir não só as experiências da educação, mas as experiências de vida. Ô, dona Judite, brigadíssimo pela presença. Eu estava ansioso para te conhecer e eu quero que a senhora me conte tudo, não me esconda nada. E eu quero começar perguntando como que foi receber um diploma depois de tanto tempo longe da sala de aula. Ah, foi emocionante. Eu fiquei muito feliz, porque era um sonho, né? Era um sonho de muitos anos, e aí eu consegui chegar até aí, né? E se eu pudesse, continuaria mais ainda, mas agora eu sinto que já não dá mais. Calma que a gente vai negociar isso ainda. Nós só estamos no começo da conversa. Ô, dona Judite, fiquei pensando que uma pessoa da sua idade, aos 78 anos, voltar para a sala de aula exigiu muito esforço. E a senhora voltou, o primeiro ano a senhora estava me dizendo que a senhora ia à escola em 2019, e aí em 2020, quando começou a pandemia, as aulas foram remotas, né? Utilizando as plataformas digitais. Eu imagino que para a senhora também tenha sido um outro desafio, né? Me conta um pouquinho da sua história. A senhora é daqui de Sertãozinho mesmo, né? Sertãozinho mesmo, nasci aqui e tive um tempo fora, num lugar aí muito longe, né? Lá para perto de Paraná, eles chamavam lá de Sorocabana. Sim. Mas aos 8 anos a gente voltou para cá, né? Meus pais eram de cá, daqui de Sertãozinho, então voltou para cá. E aí eu fui para a escola, estudei no Anacleto Cruz, até a 4ª série. A senhora morava onde nessa época? Lá para cima também. Só que tinha outro nome lá, parece que era bairro Santo Antônio. Mas hoje, quando a senhora fala lá para cima, é lá mais ou menos na região ali do Paraíso, do Alvorada. Do Alvorada, é isso, né? do Alvorada. E foi ali que eu criei. E como que era Sertãozinho na sua memória naqueles anos? Era uma cidade mais tranquila? Muito, muito mais tranquila. Nossa, não tem nem comparação. Certo. É muito mais agitada hoje em dia. Ô, dona Judite, eu li também que a senhora é filha do João de Deus. Ele foi uma pessoa muito conhecida nessa região, muito né? conhecida. Me conta dele. Ah, ele também era trabalhador da roça, né? Mas ele era muito conhecido, e era muito inteligente também. E eu acho que eu herdei um pouco dele, porque eu admirava ele, disse que fez a 2ª série, mas ele falava bem, ele era bem desenvolvido, sabe? Certo. E o povo gostava dele. Ele vendia biju, é isso? Vendia biju. Há muito tempo ele ficou vendendo biju? Ah, ficou uns 4, 5 anos. Uns 4. Depois ele já morreu com 90 anos, né? Ele trabalhou muito na roça, e quando ele teve essa oportunidade de vender biju, algodão doce, né? Já estava bem cansado já. E foi indo, ele faleceu. A senhora tem irmãos, dona? Tenho uma irmã. Uma irmã, que mora aqui em Sertãozinho? Mora em Sertãozinho. A gente, somos em 9 irmãos, só sobrou ela e eu. Os outros foram nascendo, morrendo, viviam uns 2 anos,
por aí e foi morrendo. Vamos voltar lá para o Anacleto. A senhora fez a primeira, a segunda e a quarta série. E a quarta série. Certo? É. A senhora se lembra o ano que foi isso? Eu terminei em 52. Em 52. Então a senhora começou em 48 para 49, mais ou menos. Lá por no aí. Anacleto Cruz, No a escola que Anacleto. fica ali ao lado da prefeitura, viu? Para quem não conhece, aliás, para quem não é de Sertãozinho, é uma escola tradicional aqui, a primeira escola da cidade, uma das primeiras escolas da cidade, né? É verdade. E aí eu li que a senhora teve que parar porque a senhora precisou trabalhar para ajudar a família, eu imagino. É verdade. O que a senhora fez? Me conta. Então, aí meu pai, eu terminei, ele esperou eu terminar, a gente foi morar numa fazenda, na época do Esversuti. Não sei se você já ouviu falar. Só os mais recentes, não? Aí a gente ficou um bom tempo lá, era a usina Santa Lúcia que chamava, cortando cana. Certo. Aí o meu pai resolveu voltar para a cidade e aí a gente não saiu mais. Ele acabou morrendo aqui e eu casei também, né? E terminou os dias dele aqui. Quanto tempo a senhora trabalhou cortando cana, dona Judite? Olha, eu casei com 20 anos, eu fui para a roça com uns 14 anos, aí depois eu ainda casei, andei trabalhando mais um tempo, trabalhei no Tunielo. Eu acredito que uns 8 anos, por aí, né? E como que é? Tem gente que, principalmente os mais jovens, que não tem a dimensão de quão é um trabalho que exige do profissional, né? Cortar cana, trabalhar na lavoura. É muito. Conta como que era a sua rotina. A senhora acordava que horas, assim, para ir trabalhar, mais ou menos? Olha, lá para as 4 horas já levantava para me aprontar, né? Pegar minhas tralhas e esperar o caminhão. Aquele tempo eles chamavam de boia fria. Aí a senhora pegava tua marmitinha, teus materiais, eu imagino. E aí ia para o ponto, e aí uma turma também. Aí o caminhão passava e a gente montava e ia embora. A senhora tem ideia de quantos metros de cana a senhora cortava por dia, assim? Um quarteirão, 100 metros, mais ou menos? Olha, mas eu acho que eu cortava cana queimada umas 4 toneladas por dia. 4 toneladas por dia? Mas era cana queimada. Agora a crua já demora mais. Mas volta aqui, Brasil. Como assim 4 toneladas queimada? Porque ela é mais fácil de cortar? De cortar, Entendi. É só em cima, embaixo em cima, embaixo em cima. Então, no instantinho vai embora. E o que a senhora aprendeu dessa época, dona Judite, assim? Não aprendi nada não, foi muito sofrido, muito sofrido. É frio, é calor, é chuva, é muito sofrido. E eu li também que a senhora, quando estava nesse momento, a senhora, apesar de ter dado uma pausa nos estudos, a senhora queria voltar, né? Como que a senhora, assim, como a senhora planejou isso para a volta? Como foi? Era uma coisa assim que vinha há muito tempo, né, sendo guardada ali. Eu pensava, se eu tivesse oportunidade, eu voltaria a estudar, né? E sempre incentivei os filhos a estudar, tanto que todos eles fizeram o curso superior. Mas eu não tinha como. Meu marido ficou doente, muito doente, e ficou na cama. Então, ficou eu e os filhos lutando para sobreviver, né? Mas estudar não dava. Naquela fase não era. E a Não senhora dava. tinha já os 4 filhos ou a senhora tinha só os primeiros? Já tinha os 4 filhos. Então não teve como, né?
Aí, passado o tempo, eu, para falar a verdade, eu tinha perdido a esperança. Eu falei, eu tenho vontade de estudar, mas não dá, não dá. Eu já estou muito velha, né? Mas meus filhos incentivou para mim estudar e tal. Aí eu falei, então vamos lá. Aí foi quando a senhora fez esse movimento para voltar. É. Aí a senhora foi para o Ferrucci Karate. Fui para o Ferrucci, já fiz a matrícula. E quando começou as aulas, já comecei. A senhora se lembra do primeiro dia de aula? Como Foi emocionante. Descreve para mim, conta como foi. Eu entrei, cheguei, perguntei qual era a minha sala, né? E me mostrava a sala. E eu entrei, né? Eu lembro que eu falei, quanto que eu esperava, né? Depois de tantos anos, eu entrar numa sala de aula, sentar numa carteira, né? Foi emocionante. Então, aí eu ia todos os dias, não gostava de faltar nunca. Você estudava das 7 às? Às 11h40. 10h40. Acho que era 10h40 ou 11h40? Acho que era 4 horas, não é? Não, eu acho que deve ser umas 10h40, não deve ser? Eu não lembro bem não, mas acho que sim. Acho que sim. Tá, isso é o de menos. Ficava lá e aí, o que a senhora aprendeu no primeiro dia de aula? Me conta. Começou a matemática, né? Matemática. E eu tenho uma certa facilidade, eu não gosto muito de matemática, mas eu tenho uma certa facilidade para aprender, eu sei tabuada de cor, né? Que hoje em dia é difícil. Sabe mesmo? Posso fazer um teste aqui? Não vai passar vergonha? Não. Certeza? Não vou fazer Pode isso. fazer. 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 7. 21. 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Gente, a mulher é boa das contas mesmo, Brasil. Ô, dona Judite, e quem te dava aula de matemática? Olha, Cada ano foi um professor. Era uma, e não dava nem tempo de conhecer direito, mas tudo, pessoas boas, professores bons, sabe? E eu tive muita sorte ali no Ferrucci. Entendi. E me conta uma outra coisa. A senhora, quando criança, queria ser o quê? O que a senhora tinha planejado para a sua vida? Orlando, eu acho que eu ia ser professora. A senhora tinha alguma coisa assim? Olha, eu acho que as coisas eram tão difíceis que a gente nem sonhava. É triste, né? Mas trabalhar na roça, na roça, na roça. É uma sobrevivência, eu imagino, né? É você trabalhar para comer, para pagar as contas básicas, o aluguel ali, a luz, a água, comprar uma roupinha no final do mês para o filho. Né? E eu imagino que a senhora teve que se fortalecendo aos poucos, porque tinha ali quatro filhos que dependiam da senhora. Né? Eu acho que eu tinha muita esperança que eles tivessem uma vida melhor, né? E graças a Deus cada um pegou um rumo diferente do meu e hoje estão aí. Teus filhos, eu sei que o Onésimo, um professor aqui de Sertãozinho, todo mundo conhece. Além do Onésimo, conta para mim, quais são os outros, o que eles fazem hoje? Tem o Levi, ele estudou, mas eu não lembro aquela faculdade que ele fez. Tá. Ela deve lembrar. E tem o Josias, que fez processamento de dados lá no Semar. Certo. A Sumair, que estudou, né, magistério, depois fez faculdade também, está dando aula. Ela é professora. É professora. Aliás, ela está por aqui escondidinha, tá, né? Tá. Aqui acompanhando a entrevista dos bastidores.
E que bom que teus filhos tiveram essa oportunidade a partir do seu esforço também, né? Graças a Deus, estão todos bem encaminhados, cada um tem sua vida. A senhora sentia falta da sala de aula? A pergunta pode parecer ingênua, mas não é. O fato de não estar na escola te pesava de alguma maneira, sim, dona Judite? Eu sentia muita falta da escola. Eu sonhava que eu estava na escola. A senhora gostava mesmo? Eu gostava. Eu queria aprender, né? Eu sempre achei que o ensino é importante, né? O ensino é muito importante. E a senhora também, eu li na sua biografia que depois que a senhora saiu do corte de cana, a senhora foi trabalhar na prefeitura. Fui. Onde a senhora é aposentada hoje e tal. Fui. O que a senhora foi fazer lá? Servente, fui trabalhar de servente, mas foi muito bom para mim. A senhora trabalhou em quais unidades da prefeitura? Trabalhei no SESI, né? Fui emprestada como servente. Depois, até no Anitta eu trabalhei. Agora, por fim, eu aposentei e eu estava no Anitta. Vamos explicar para o pessoal de casa o que uma servente faz. A senhora fazia o que lá, assim, como atividade? Limpava, faxina, né? Comida a senhora fazia também? Fazia também. Merenda para o povo? Merenda para o povo. Ai, que delícia! O que a senhora fazia de bom? Eu não era assim a cozinheira titular, Mas né? a senhora ajudava ali, Mas descascava ajudava. uma coisa. Se ela faltasse, eu estava ali. Entendi. Né? Mas a minha função mais era limpar a classe, lavar pátio. Olha que interessante, porque a senhora saiu lá atrás, parou, né, porque precisava para a lavoura. A senhora volta a trabalhar num ambiente escolar. E aí isso acho que reacendia esse desejo da volta, né? Curioso isso, né? Eu acho que é isso, viu? A senhora olhava para aquilo e falava, gente, eu estou aqui limpando, mas eu poderia também estar... Apagava a lousa, né? Sério? Então... Olha que legal. E a gente teve um insight, né? Que a gente estava lembrando desse movimento. Muito interessante. Eu vou precisar ir para o intervalo, dona Judite, e eu volto já já, porque eu quero continuar, gente, esse papo maravilhoso com a dona Judite. E a gente tem algumas surpresas, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta conversando com a maravilhosa dona Judite. Quero levar a dona Judite para casa, gente. Dona Judite, a gente falou tanto da sua criação, da sua família e dos filhos. Falamos do seu pai, a senhora lembrou o quanto que ele era inteligente. O que de mais valioso os seus pais te ensinaram? Eles me ensinaram a educação. Na verdade que ele era exigente, mas foi bom. Foi bom. E outra coisa de muito importante que eu aprendi com eles foi a respeitar a Deus, seguir a Deus, né? Dar valor à palavra de Deus, que isso é muito importante. Ou seja, nutrir sua fé. Que eu carrego até hoje. Perfeito. Eu fiquei pensando, quando eu fui ler sua história, dona Judite, a senhora começou 2019 na escola, então a senhora falou lá que matriculou, foi na sala e tal. 2020 começou a pandemia.
E eu acredito que a pandemia, na parte da educação, foi um problema para muitos profissionais da educação e para os alunos que tiveram que entrar em um outro universo. Como que foi estudar nesse período? Foi bem complicado, viu? Eu pedi ajuda para os filhos, para neto, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo, né? Eu mandava a lição tudo direitinho, como o professor pedia, e deu tudo certo, graças a senhora Deus. começou a mexer a senhora já sabia mexer com WhatsApp, essas coisas? Não. E aí, como que foi essa comunicação? Os filhos que ajudavam também. Vinha no WhatsApp, dava para a senhora e falava, ó, aqui está pedindo para fazer uma historinha. Uma redação, por exemplo, é isso? Aí eu fazia. Aí eles tiravam foto, mandavam para o professor. E foi 2020 inteiro, assim? Foi inteiro. Aí eles viam, né, dava nota, tudo. E assim a gente foi indo, né? Teve uma vez que eu tive até vontade de desistir, porque não é bom a gente aprender assim. E aí eu ia voltar àquela pergunta, a senhora sentia falta da aula nesse momento? Eu senti muito. Porque a sala de aula tem uma coisa mágica, né? Que é você trocar as ideias com o seu colega da sala, não é isso? Aquele contato com as pessoas, né? E eu gostava. A senhora fez muitos amigos? Fiz amigos, sim. Só a molecada que não, né? Que eles iam bagunçar, eu ficar quieta. A senhora virou a mãezona da turma, imagina. Eles falavam que eu era a vovózona da aula, da classe. E a senhora tirava de boa, eu imagino. Né? Mas eles não ficaram com raiva de mim, não. Até quando a gente saía acabava a aula, alguns até me acompanhavam, que eu ia sozinha, quase meia-noite. Aí alguns, dona Judite, eu vou levar a senhora, eu vou com a senhora. E daí junto comigo, conversando comigo. Te protegendo ali. Qual que é a matéria que a senhora mais gostava, dona Judite? História. Eu gosto de história. Por quê? Coisas que eu venho aprendendo, ouvindo, sabe? E eu gostava demais de história. O que de mais interessante a senhora aprendeu em história? Que a senhora falava, uau! A história, a nossa história do Brasil, essas coisas eu gostava muito, gostava mesmo. O meu professor é o Douglas, não sei se você conhece o Douglas. Eu gostava muito daquelas aulas. E a aula do professor Edson também, que era geografia, também eu gostava bastante. Então, a senhora gostava desses dois temas aí, que são deliciosos mesmo, né? São. Falando em Douglas, o teu professor de história, ele gravou uma mensagem, gente, disse que a dona Judite é uma ótima aluna. Vamos ver só, rodou. Oi, Orlando, tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre a dona Judite, uma aluna exemplar lá do Ferrúcio, da EJA, uma pessoa atenciosa, que tem muito respeito, que leva os estudos a sérios, um exemplo para os mais jovens que estavam na sala, sempre fazendo todas as atividades com muito zelo, com muita atenção e muito carinho. Gosto muito da dona Judite como uma pessoa, um ser humano incrível, vencendo todos os desafios, todas as suas limitações da idade, de locomoção, vencendo tudo com muito Deus no coração, muito amor, e gosto muito da dona Judite, amo muito, mora no meu coração, espero que ela continue estudando. Falei para ela prosseguir os estudos, fazer faculdade, não parar, e dificuldade todos nós temos que superar, tá? Abração, Orlando, abração, dona Judite, toda a família, fiquem com Deus, e você é 10, dona Judite, mora aqui no meu coração, viu? Até, fiquem com Deus. Tá vendo?
professor cobrou, hein, para a senhora continuar os estudos. O Douglas é gente boa, né? Muito bom, maravilhoso. Nossa, ele é nota 10, ele é muito bom. Gracinha, muito bom. né? Muito, muito, muito. Ó, outra pessoa também que mandou um recadinho para a dona Judite foi a Ana. A Ana foi minha professora também na Magon. A Ana chegou a dar, assim, algumas dicas de matemática. Veja só o que ela falou. Olá, dona Judite. Que prazer é falar da senhora. Que prazer é atender a um pedido tão bacana como esse, do Orlando Mota. A senhora trouxe tantos exemplos nessa sua caminhada que fica tão gostoso falar quem é a dona Judite. Uma mulher que, dentre tantos nessa cidade, já deixou um exemplo tão maravilhoso, que independe de tempo, de idade, independe de tudo. Ela simplesmente foi ser exemplo lá no Alvorada. Ela foi e será sempre lembrada por alguém que entrava com aqueles pés bem mansos, com aquela voz mansa e ia deixando a sua marca na sala de aula. Eu não dei aula para ela, Orlando. Eu sou amiga da família, dou aula no Ferrúcio há muitos anos, mas eu tenho um orgulho muito grande da dona Judite. Tanto orgulho que me prontifiquei a dar aula particular para ela quando ela estava com um pouco de dificuldades em matemática. E essas dificuldades não eram porque alguém estava desesperada. Era a dificuldade de quem era extremamente comprometida com a aprendizagem, em ter alvos, em alcançar alvos. Ela é comprometida. Ela é uma mulher extremamente comprometida com a família, com a fé dela, com o caráter, com a integridade. E eu vou resumir a dona Judite dizendo duas coisas. Primeiro, o prazer que foi para eu te dar aula particular para uma mulher que me esperava com uma alegria tão grande. Olha, Ana, só estou com dificuldade aqui, aqui, aqui. Por favor, me ajude. Quando não em inglês, ela também tinha um neto dela, que também já fala fluentemente inglês, e ela disse, filho, ajuda a avó aqui. E a avó era socorrida com muita alegria. Eu quero fechar dizendo que existe um versículo que resume bem a senhora, dona Judite. Em algumas palavras, eu posso dizer que em 1 Timóteo 4:12 diz assim, eu vou dizer que ela é exemplo de fidelidade, de responsabilidade. Ela é exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na integridade, na reverência, na linguagem sã, no coração nobre. É por isso que tanta gente te ama. Deus te abençoe. Seja exemplo ainda, em nome de Jesus. Fica com Deus. Gente, a Aninha é gente boa, né? É maravilhosa. E ela tem um jeito de ensinar que tem que aprender. Eu aprendo, aprende. Né? Uma gracinha mesmo, Ela é muito boa. Ela andou aí na minha casa, dando alguns reforços para mim. Foi muito bom. E ela te ajudou na tabuada também? Não, tabuada até que eu não... sabia. Era mais as continhas, o estilo de continha é diferente daqueles que eu aprendi. Então, ela me ajudou muito. A senhora que ensinou a tabuada para ela, então, né? Olha, por fim, a Nívia, que é uma das coordenadoras, supervisoras da ADE, mandou uma mensagem explicando, né, esse esforço da dona Judite e também falou um pouco da importância do EJA. Veja só. Olá, meu nome é Nívia, eu sou professora e supervisora de ensino e uma amante do conhecimento. Eu quero parabenizar a dona Judite por essa conquista.
o que ela fez foi de muito valor. Ela conseguiu garantir um direito que lhe é conferido pela Constituição Federal do direito ao ensino básico, infantil, fundamental e médio. Então, ela está de parabéns. A educação de jovens e adultos é uma ação restaurativa do Ministério da Educação para garantir esse direito às pessoas que não conseguiram, por uma série de eventualidades, concretizá-lo na idade correta. Então, meus parabéns para a dona Judite, que sirva de exemplo para muitas crianças, jovens e adultos que às vezes desanimam pelos obstáculos que aparecem na vida e deixam de buscar o conhecimento. A educação escolar é muito importante, não só para o conhecimento, que é a essência do ser humano, mas também para a socialização, para encontrar os amigos, para fazer amizades com novas pessoas e abrir a visão do mundo. Então, um grande beijo para a dona Judite. Obrigada. Obrigado, viu, Nívia? Gostei da Nívia também, super sensata. Esse programa, o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, transforma a vida das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né? E como? Foi valiosíssimo para a senhora. Foi muito valiosíssimo para mim. E tem muitos adultos lá estudando. Tem muito mesmo. Que bom, né? E foi uma coisa muito boa que foi criada. A Ana falou, mas eu também já ia te perguntar isso, que a senhora é uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia. Né? Leio. Todos os dias a senhora lê? Diariamente. O que a senhora lê hoje tão importante, ou ontem na Bíblia, que te mexeu? Hoje vou ler estou lendo o livro de Lucas, né? Quando Jesus pregava o evangelho para aquele povo, e aquele povo não dava muita acreditava, bola, né? É. Então eles falaram, né? Raça de víboras, até quando sofrereis? Porque com Jesus ali, onde eles podiam ser salvos, libertos, eles não queriam aceitar. Então eu estou lendo esse livro. Eu também leio a Bíblia, viu? Lê, né? Gosto muito. Olha, deixa eu fazer uma outra observação. Essa foi uma fofoquinha que o Josias me contou. Que a senhora sempre gostou de ler, independente de estar na escola ou não. Eu imagino que isso tenha vindo um pouco do seu pai, mas teve alguma outra pessoa que te motivou a sempre estar próximo aos livros? Não, foi sempre meu pai mesmo. Meu pai sempre... quem chegava lá sempre via ele com um livro lendo. Ele sentava na varandinha e estava com a Bíblia, um outro livro, sempre lendo. Eu acho que eu herdei isso dele. Ô, dona Judite, o Edson falou lá para a senhora continuar estudando. Vamos imaginar que a senhora continue no ensino médio e se a senhora talvez tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade. Qual curso que a senhora ia fazer? Curso? Sabe que eu não pensei nisso. Sério? Sabe por quê? Porque eu estou sem condição eu estou com dificuldade para andar. Eu ando um pouquinho, já dói a perna, já dói as costas, eu estou muito mal. Então, mas porque se eu tivesse a perna boa, eu tinha continuado. Mas a senhora sabe que tem faculdade de distância que a senhora pode fazer, se a senhora quiser, né? Que ele ensina à distância. Que a senhora faz o mesmo esquema que a senhora fez agora na pandemia, estuda em casa, no computador ali, vai só no polo para fazer a prova. Será que não dá para a gente reconsiderar isso? Quem sabe, né? Então, a gente pode pensar tá nisso. novona ainda, gatona. Agora em março eu já faço 79. Gatíssima, tá total. Vai chegar aí
vai fazer faculdade logo, logo. Mas a senhora não me respondeu. A senhora não tem ideia ou a senhora nunca pensou? Não, em nunca qual curso? pensei, não. Nunca pensei. Perfeito. Não. É o que eu falo, o que eu gosto é de história. Quem sabe até, né? O curso de História seria perfeito. Se eu queria terminar essa entrevista, antes de perguntar qual livro e qual filme que a senhora mais gosta, ou mais gostou, qual que é a mensagem mais importante que a senhora diria para quem está em casa agora, que está reclamando da vida e que fala, eu estou com meus 15 anos, são muito pesados, eu não quero estudar com 15 anos não, é muito difícil. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para esse ser, para essa criatura divina? Que não desiste não, entra de cabeça nos estudos, porque ele vai fazer falta. Sem o estudo, a pessoa não consegue nada, né? Eu fui varrer sala de aula, mas mesmo para varrer a sala de aula, a gente precisa saber ler e escrever, precisa do estudo. Ou seja, persistir sempre, né? Sempre, sempre, nunca desistir. Perfeito. Para finalizar, me conta um livro e um filme que a senhora mais gostou de ter assistido. Vamos começar pelo livro. Qual que o livro que a senhora mais... Vamos tirar a Bíblia, já que a gente falou que a senhora lê muito a Bíblia. Além da Bíblia, qual o livro que a senhora mais gostou? Olha, esses dias terminei de ler um livro que eu gostei muito. Ele chama De A a Z, né? Ali conta um pouco da vida dos apóstolos, aquele povo que andava com Jesus, sabe? Então, eu gostei muito desse livro. Perfeito. E o filme? Filme eu não lembro de nenhum, não. A senhora assistiu Êxodo, Arca de Noé, Jesus? Jesus é lindo, né? Teve um filme que eu gostei bastante, aquele do José do Egito. Agora eu lembrei. Eu gostei muito. É um livro um filme que a senhora indicaria para as pessoas assistirem. Então tá já. Quer dizer mais alguma coisa? Não, quero só agradecer, né, a atenção de todos, a consideração de vocês com a minha pessoa. E desculpa alguma coisa que... Desculpa nada. A senhora deu uma aula pra gente. E espero que esse povo, que essas crianças, esses jovens, né, estude, né, nunca desista de estudar, não, porque lá na frente vai fazer falta. E tem que estudar, né? Tem que estudar. Querida, muito obrigado, viu? Obrigada, eu vou falar pro Onésimo que eu vou pegar a senhora e levar para casa, hein? A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.